derrubou o veto do prefeito. O prefeito, desta vez, pela terceira oportunidade, manda agora a gente retificar. E eu tenho certeza que agora as coisas mais esclarecidas, que essa casa agora irá fazer essa emenda, aprovar essa alteração da lei aqui. E a segunda alteração é mais grave ainda. A segunda alteração, vereador Jorge Carvalho, é mais grave ainda. E nós alertamos naquele momento. Hoje eu estava aqui nesta casa, quando cheguei, o vereador Edson Flávio fez a leitura de um requerimento das condições que as pessoas estão se encontrando nos abrigos. Um número talvez até elevado de pessoas. Mas tem que ficar. Mas tem que ficar. A gente sabe que não tem casa para todas as pessoas desabrigadas em Nova Friburgo. A gente sabe que o aluguel hoje está muito caro. A gente sabe que o aluguel de R$500 hoje, em lugar de segurança, é muito difícil. E o que aconteceu também nesta casa, no fatídico dia 20 de janeiro? Foi feito no mesmo projeto, o projeto de lei autorizava o chamado aluguel compartilhado. O que é aluguel compartilhado? O aluguel compartilhado é que duas famílias que foram desalojadas, pudessem se unir e alugar o imóvel em conjunto e dividir esse aluguel. Que as duas famílias receberiam um aluguel de R$500 cada uma e poderiam alugar o imóvel por R$1.000. E ali conviveriam. E, mais uma vez, esta casa votou contra o projeto, fizeram uma emenda no sentido que não poderia haver o aluguel social de forma compartilhada, que as pessoas tinham que morar individualmente, e que isso veio a trazer o quê? O caos. Por quê? A gente sabe, mais uma vez, que não tem casa para alugar a todos nós. E o governo fez o veto no projeto, viemos a esta casa aqui, eu e o vereador Jorge Carvalho, explicamos novamente que isso tinha sido uma orientação, inclusive, do secretário de Ação Social do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Neves, esteve na prefeitura, e falava que fizesse dessa forma para evitar problemas, que esse projeto também estava sendo copiado por Teresópolis e Petrópolis, aluguel social dessa forma, e essa casa resolveu derrubar o veto do prefeito. Conselho Civil. Dentro do pronunciamento de Vossa Excelência com relação aos projetos em bloco sendo discutido nesse momento, há que se ressaltar ainda a ação impetrada pelo Ministério Público e acatada pela Justiça, no sentido de suspender, não renovar uma série de contratos se não tiver determinadas condições para a continuidade. Há entendimento da Procuradoria do Município, com orientação à Secretaria de Administração, para que os novos contratos obedeçam à ordem de classificação inicialmente do concurso de 99, participei dessa reunião ontem. Esgotado ali o quadro de concursados, sejam então chamados concursados de 2007 para que ocupem temporariamente essas vagas até que a necessidade determine que não seja mais preciso o serviço dessas pessoas. Então, há um critério já estabelecido na orientação da Procuradoria dentro dessa ação civil pública. Com relação à questão do aluguel social, nós tivemos, não obstante as nossas defesas ao tempo em que o projeto veio para discussão, nós tivemos na edição, numa das últimas edições do jornal A Voz da Serra, o presidente do Conselho de Corretores de Imóveis de Nova Friburgo, o senhor Camilo Abicalil, colocando a falta de imóveis na cidade de Nova Friburgo nesse momento. Esse método é um método adotado pelo governo do Estado. O vereador Luciano, atingido pela tragédia, assim como eu, nós tivemos dificuldades de conseguir, e o vereador ainda não conseguiu ainda um imóvel, mesmo que provisoriamente, mas nós que tivemos que momentaneamente mudar de residência, encontramos essa dificuldade também em achar um imóvel que você possa provisoriamente residir. Essa sistemática é usada no aluguel social do governo do Estado do Rio de Janeiro. O argumento aqui usado foi de que um dos argumentos
de que a cidade poderia se transformar num cortiço. Ora, Friburgo não tem essa tradição. Isso é submeter a condição do povo friburguense de transformar aquilo que é uma tragédia numa situação sub-humana. A população de Nova Friburgo não tem essa tradição. Não se verifica isso em Nova Friburgo. Então, vereador, eu acho que esta casa tem, nesse momento, a oportunidade de rever essa posição, assim como o Executivo pode rever os seus atos a todo e qualquer tempo, como diz a Constituição. Está, vereador Marcos Medeiros, esta casa tendo a possibilidade de rever esse ato cometido lá no dia 20 de janeiro, que o prefeito, e aí há que se ressaltar o espírito democrata do prefeito Dermerval, que ele poderia ter ido à Justiça e ter conseguido uma liminar derrubando as duas emendas. E teria, através do Poder Judiciário, com toda certeza, até porque as emendas são inconstitucionais, ele teria, pelo Poder Judiciário, conseguido colocar em prática o projeto original. Mas não quis, quer dividir com a Câmara, quer dividir com o Poder Legislativo, quer democraticamente dar oportunidade a esta casa, a todos nós, para que possamos rever essa posição. Então fica aqui, em primeiro lugar, a certeza de que a casa vai olhar com carinho a matéria. E, em segundo lugar, levar ao prefeito o reconhecimento daquele que foi forjado no sistema democrático, como ele, do velho MDB. O prefeito dá a esta casa a oportunidade de rever aquilo que ele facilmente conseguiria nos corredores dos tribunais de justiça do Estado do Rio de Janeiro. Então, senhor presidente, o vereador Jorge Carvalho fez um destaque muito grande em relação a isso aqui. Vereador Pierre falava, talvez, alguns argumentos que a cidade vai se transformar num cortiço. Eu acho muito equivocado, porque Friburgo tem uma tradição de pessoas trabalhadoras. Friburgo, a maior parte, 60%, 70% da população, são assalariados. E, infelizmente, com essa tragédia, os aluguéis aumentaram. E eu conheço pessoas, por exemplo, que vão receber aluguel social de R$500, que é a casa danificada, e vai colocar a mãe dela para dividir esse aluguel. E, então, se as pessoas hoje pudessem se unir, uma ou duas famílias familiares, e fosse aluguel uma casa por R$1.000, é melhor que as pessoas ficarem em abrigos. Porque nós vamos preservar a instituição família, a convivência familiar. Então eu peço, até imploro aqui o vereador Pierre, que reveja essa posição de Vossa Excelência e vote. Porque os abrigos, hoje as pessoas estão sofrendo. As pessoas não estão conseguindo hoje, nem que você pague aluguel social de R$500, alugar em casas. Porque hoje eu conheço um apartamento que custa R$550 de aluguel, mas tem mais condomínio e vai para R$700. Mais luz, então não consegue. Que são as pessoas que moravam. Então eu vou pedir ao vereador Pierre que faça essa reconsideração desse pensamento, que Vossa Excelência é um homem democrático, um homem do Partido dos Trabalhadores, do PDT, Democratas Trabalhadores, sabe o que está acontecendo na cidade. E Vossa Excelência teve presenciou em Córrego Dantas o que está se passando aquelas pessoas. Córrego Dantas, hoje todos nós sabemos, foi um dos bairros mais afetados. Casas, senhores vereadores, de segundo andar, estão cheias de lama. A água chegou lá em cima. São famílias inteiras. E o que acontece? O pai e a mãe moram embaixo, o filho mora em cima, os dois estão desabrigados. Hoje eu conheço uma família que uma pai da família está de favor na casa de um parente em Teodoro e o outro aqui no Prado. Como encontrei gente de Córrego Dantas, muito agitado, a gente na Chácara Paraíso e o outro aqui, próximo ao Conselheiro Paulino. E como consegui também, encontrei gente também nas Browns aqui. Então, essa é uma questão que tem que ser revista. Concedo a parte ao vereador Edson Flávio. Vereador Nami Nassif, naquele projeto, já agradeço a Vossa Excelência pela parte, mas naquele projeto eu também votei contrário à proposição enviada pelo governo. E entendi, naquele instante, o que o vereador professor Pierre estava colocando. Na verdade, eu gostaria que o secretário de Estado de Assistência Social, disseram o nome aí, Rodrigo Neves, pudesse entender melhor a questão
que nós vivemos no município, que é bem diferente de alguns locais que ele trabalhou. Inclusive, em Teresópolis, ele propôs a construção de tendas. Eu passei em Teresópolis e encontrei pessoas morando em tendas. Existe um problema sério de habitação, sim. Mas, ao mesmo tempo, quando eu falei aqui, fui citado agora há pouco por Vossa Excelência, quando eu falei a questão dos abrigos, eu não me referi à questão da falta de local para as pessoas alugarem. Eu me referi, e fiz um pedido de informação, acerca da má gestão dos abrigos. Na verdade, os problemas que acontecem nos abrigos na Nova Friburgo hoje é mais por questões de gestão do que por questão de conseguir imóvel. E as pessoas que estão saindo para procurar imóveis, vereador Nassif, estão encontrando alguns obstáculos. Alguns imóveis podem até existir, não existem para todos, mas estão encontrando alguns obstáculos. Quais são os obstáculos que estão sendo encontrados, por exemplo? Tem gente que a pessoa chega para alugar um imóvel, o camarada quer uma entrada. Se a pessoa está numa situação de desabrigo, não tem dinheiro nenhum para entrar. Mas, vereador, concede aqui, mas Vossa Excelência, nos pedindo informações aí dessa carta que querem ser pulso, só falou na superlotação dos abrigos. Falei. Então, falei na superlotação dos abrigos. Não, mas eu falei na superlotação. Falei na superlotação por conta das unidades, das famílias, por exemplo. Tem lá no SAS. Se superlotação, um quarto, tem lá no SAS, um quarto cuja família tem 8, 9 familiares, estão todos no mesmo quarto. Quando nós fazemos esse aluguel compartilhado, veja bem, vereador, eu só deixar bem claro a minha posição, eu não tenho dificuldade. Então os vereadores também pedindo uma parte aqui, nosso tempo está sendo escasso. Vou concluir, eu até peço ao presidente que possa ser um pouco condescendente com esse tempo, para nós podermos exaurir esse assunto. Emenda a ser discutida aqui também, vereador. Olha só, quando nós tratamos da questão do aluguel compartilhado, tudo bem que ele possa acontecer, mas o governo municipal, através da Secretaria de Assistência Social, através dos organismos municipais, também terão que ter um acompanhamento. Por quê, senhor presidente? Vai acontecer de algumas casas nós termos, sim, superlotação, sim. Vai acontecer de nós temos 5 minutos, nós temos dificuldade de vivência das pessoas ali dentro. Agora, para votar a favor, não tenho dificuldade com relação a isso, não. Só que nós não podemos simplesmente dar o dinheiro nas pessoas e abandoná-las à própria sorte. Isso é parte de fiscalização do Poder Executivo. Mas não existe, vai ter um processo que vai ser acompanhado. Mas não existe, vereador. O município está sem poder, o município está vazio de poder, não tem poder no município. Luciano, por favor. Não está conseguindo fazer o que tem que ser feito. Pela parte, para falar a favor, parabenizar o vereador pela defesa do projeto. Só acho que no início o vereador falou que alguns vereadores votaram sem conhecimento da matéria, né? Até para destacar aqui, que foi colocado também na rádio, que só 3 vereadores tinham votado favorável ao aluguel social. Essa informação não procede, né? Houve o problema das emendas, mas a votação não foi, até porque, até criança fazer conta, são 12 vereadores, nunca poderia ser aprovado com 3 votos, né? Então, só para a gente dar destaque disso. E sobre a matéria em si, como o vereador falou, foi dia 20 de janeiro, né, 8 dias após a grande tragédia. Então, acho que os vereadores, na ânsia que estava sendo cobrado naquele momento a fiscalização, né, a gente entendeu esse prazo da contratação. E também, no fato das moradias, eu acho que até para preservar, né, a segurança e a qualidade de vida das famílias que foram atingidas, nós entendemos que naquele momento, né, poderia ocorrer, até vereador, porque a gente escuta até hoje pessoas que não foram atingidas e estão sendo beneficiadas com entrega de cesta básica e outros afins, e pessoas que realmente foram atendidas têm alguma dificuldade. Então, naquele momento, a gente também se preocupou de algumas pessoas que se consideram mais espertas que as outras em se beneficiar naquele momento dessas pessoas que já estavam sofrendo, né, e acabar sendo a pessoa se beneficiando, né, com o sofrimento dessas famílias. Então, naquele momento, nós entendemos daquela forma. Eu acho que o fato também do veto voltar para o mesmo dia na Câmara, né, não deu um tempo de uma maior reflexão, mas como o vereador Jorge Carvalho falou, eu tenho passado por essa dificuldade de alugar um imóvel, nem que seja temporariamente, para voltar para a minha residência, e tenho escutado isso muito em Conselheiro Paulino, a dificuldade de conseguir imóvel para alugar. Então, hoje... O valor de R$500 também, você não está vendo, não está se encontrando no mercado. Verdade. Então, hoje a gente começou a clarear, depois do dia 20, esse entendimento, e por isso, hoje, né, eu reconheço que a gente tem que voltar atrás e regularizar essa situação para o bem dessas famílias que estão sendo prejudicadas. Então, a gente não tem que ser também humilde na hora de reconhecer, né, e consertar realmente para poder beneficiar essas pessoas. Obrigado, vereador. Vereador Reinaldo Rodrigues, seja breve. Vou procurar ser bem breve. Isso vem de encontro exatamente àquela situação que o vereador Edson Flávio trouxe aqui hoje, a questão da Policlínica Sul, que está lá superlotada,
com pessoas vivendo lá numa tremenda angústia. E eu até parabenizo o vereador Nami Nassif, porque ele falou aqui um trecho da sua fala, exatamente é muito melhor que uma família se una com 5, 6, 8 pessoas do que viver, por exemplo, numa sala de uma escola ou no SAD, como está lá, junto com outras pessoas que nem sequer se conhecem. Tem afinidade. E o que aconteceu numa determinada escola, eu me reservo aqui o direito de não falar o nome da escola, é que a diretora da escola e as pessoas que estavam lá tomando conta, que alguns das pessoas que estavam locadas lá chegavam bêbada, e alguns até usando droga, né, e pulavam o muro da escola, chegavam tarde incomodando as pessoas que estavam lá decentemente procurando resolver a sua situação. Então, eu não quero mais inviabilizar o governo nesta situação. Hoje, por exemplo, se nós não aprovarmos esse projeto aqui, se nós corremos o risco de novo veto, cada vez vai se atrasando mais isso. Então, eu acho que a gente tem que reconhecer que nós temos que aprovar para que possa dar ao governo condição realmente de resolver essa situação o mais rápido possível. Não, vereador, não só o governo, as pessoas estão desabrigadas, que a gente 2 precisa minutos, ter a vereador. solução. Que essa solução não é do governo, o governo está dando a solução, as pessoas estão desabrigadas em isolamento. Então, essa é a questão. Hoje, talvez a gente consiga amenizar a situação, e a gente sabe que essa casa hoje, com bom senso, a gente vai rever a situação. E a outra agora não trata-se de uma emenda. A outra trata de uma emenda ali acrescentando um inciso, no sentido de que o governo municipal hoje tem algumas estratégias para tirar as pessoas da área de risco e para solucionar o problema habitacional também, que vai, consequentemente, vai resolver o problema dos abrigos superlotados. Qual é? O governo agora fez uma alteração na lei, porque a pessoa que tiver sua casa interditada terá o governo municipal junto em parceria com o governo estadual e o governo federal, que essa emenda é uma sugestão do governo estadual e federal, que as pessoas tenham sua casa, o poder público poderá demolir a casa, indenizar a casa da pessoa e dar uma oportunidade de aquisição de nova casa. Como? É pelo projeto Minha Casa Minha Vida, Minuto, vereador. ou fazendo o quê? Aquela compra acompanhada feita pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Como é que é, vereador Marquinhos? O valor majorado em 10%. Então, o valor da majorado de casa. 10%, que não sei se é pelo valor que será feito de mercado. Quer dizer, então também será uma solução, porque as pessoas terão as suas casas interditadas, suas casas demolidas e receberão indenização do governo federal ou do governo municipal para a reconstrução da sua vida. No local que a pessoa encontrar o imóvel, mesmo fora do município. Imaginando que alguém tenha vindo, por exemplo, de Cabo Frio, e a origem dele é Cabo Frio. Ele veio morar em Nova Friburgo. Aconteceu essa situação e ele encontrou em Cabo Frio um imóvel no valor compatível com o que o dele tem que ser demolido. Ele compra esse imóvel e o governo paga com 10% de valor superior para que ele possa fazer toda a sua mudança, deslocamento e essa situação. Conclua, vereador. Essa é a compra acompanhada. Então, nós estamos hoje, governo municipal, dando a solução no problema habitacional Nova Friburgo. E essa emenda aqui, essa alteração do artigo é muito importante, vereador Jorge Carvalho. A gente vê bairros aqui no Nova Friburgo, praticamente com o Dantas, uma faixa, o vereador Marquinhos esteve lá, muito grande, interditadas. Várias casas não têm condições de retorno. Estão querendo ser reflorestados. E para reflorestar tem que indenizar as pessoas, para as pessoas tomarem conta da sua vida. Porque teve gente aqui em Nova Friburgo que perdeu todos os seus familiares. Então, essa oportunidade, talvez, ele não queira mais ficar na cidade e procure uma cidade que ele se acople e esqueça essa marca, esse passado negro da sua vida. Então, senhor vereadores, é por essas razões que eu peço a Vossa Excelência votem favorável aos projetos apresentados pelo Executivo Municipal, que são projetos que vão trazer benefício a essa população, essas pessoas que estão desabrigadas e desalojadas no nosso município. Muito obrigado a todos. Vereador professor Pierre, Vossa Excelência também dispõe de 20 minutos. Enquanto o vereador se dirige à tribuna, vamos fazer uma pequena pausa para trocar o equipamento da TV.
Retornando aos nossos trabalhos, eu passo, portanto, a palavra ao vereador professor Pierre, que dispõe de 20 minutos, vereador. Senhor presidente, demais vereadores, senhoras e senhores. Primeiramente, a gente quer deixar bem claro que o projeto 9254/11, que altera a lei 3894, a gente é totalmente favorável, vamos votar favorável ao projeto. A ideia é boa, é construtiva. Essa manobra de jogar em bloco assuntos distintos, embora dentro de uma mesma lei, é exatamente para colocar a gente numa situação de que a gente é só negativista, quando não é. Então, a votação desse projeto vai ser favorável. O vereador Nami Nassif já deu a argumentação da sua positividade, com a qual eu sigo. Entretanto, no que tange ao outro projeto, vamos começar as dúvidas, aos questionamentos. O que diz o caput da lei? Dispõe sobre as medidas a serem tomadas pelo município na hipótese de declaração de estado de calamidade pública e da outras providências. Primeiro esclarecimento necessário. Ele circunscreve ao período de calamidade. Ora, período de calamidade na legislação, 180 dias, 6 meses. E aí, surpreendeu os vereadores no dia, no artigo 4º, que diz o seguinte: a organização de mutirões e frentes de trabalho poderá ser organizada. E aí, a proposta inicial que hoje o Executivo traz, 24 meses. Não dá para entender, porque foi aqui ventilado pelo vereador Nami Nassif, inclusive citando o excelentíssimo vereador Manuel Martins, que não havia diferença de 12 para 24. Ora, se não há diferença, então por que vetou? Se não há diferença, então por que encaminhou um projeto alterando? Então há diferença. Então esse argumento de que não há diferença cai por terra. Então, primeiro argumento derrubado da contra-argumentação que foi aqui exposta. Quando puder, conceda uma parte, vereador. Segundo ponto, fala-se que da dificuldade do orçamento para isso. A justificativa aqui do Executivo diz que eis que a figura do período de 12 meses impede o envio de recursos e sua inclusão no orçamento da União Federal e do Governo do Estado. Curioso. Qual é o prazo do orçamento da União e do Estado? Eu pergunto aos vereadores, qual é o prazo de um orçamento? Eu pergunto, alguém me responde? Qual é o prazo de um orçamento? 24 meses? Não. 12 meses. Anual, 12 meses. então, Vossa Excelência precisa explicar o orçamento. Então que se altere. Qual o orçamento? Então que se Plurianual, altere. anual. Agora, esse é o ponto, então deveria vir uma alteração, né? Cadê? Não tem alteração nenhuma, não tem nenhuma previsão, então se prevê o orçamento anual. E está aqui claro, o orçamento da União Federal e do Governo do Estado. Será que o Governo do Estado e a União iriam alterar o plano plurianual deles por uma situação de calamidade pública de 6 meses? Não. Se a legislação federal fala de 6 meses, nos decretos 7257 do ano passado. Então cai por terra essa noção de que há impedimento. Aliás, olha que situação, é contratação de pessoal. 6 meses. O prazo de recurso, de envio de recurso, vai atender os 6 meses. Depois disso, para ganhar recurso, tem que ter uma mega de uma justificativa para provar o porquê de ainda estar numa situação calamitosa. E vai ser complicado para o município justificar isso. E aí, vereador, deixa eu desenvolver a ideia, tem o vereador Cláudio Damião, agora é minha vez de desenvolver o raciocínio. Não, só vou pedir que você deu a parte. Então, o que ocorre? O município, inclusive, está há anos com as práticas dos contratos de 1 ano. Será que agora vai mudar para 24 meses? E a questão dos concursos? E o concurso público?
que é o que a Constituição assegura. Aí vem me dizer que é inconstitucional? Pelo amor de Deus. Constitucional é o concurso público. A contratação é emergencial. É bem claro nos termos da lei. Será que essa emergência vai durar esse tempo todo? 2 anos de emergência, podendo fazer uma regulação dentro da administração pública. Agora, viver à base de contrato. Vereador, concede uma parte. Vereador, estou desenvolvendo a ideia. Vossa Excelência teve 20 minutos para desenvolver o seu. Vossa Excelência está equivocado. Vossa Excelência teve o tempo. Eu não concedi uma parte. Tá Então, é o primeiro ponto que tem que se deixar bem claro. Agora, faz as contas de 24 meses, em que ano vai cair, para o cidadão bem atento, que ano vai cair 24 meses. Que processo ocorre nesse ano? Fica bem sugerido. Então, esse aspecto, no que tange a questão de contratação, o que a emenda à época fez foi o seguinte: 12 meses, vem a casa novamente aprova a renovação do contrato. Isso não foi feito com o concurso 99? Sempre foi ano a ano. Ano passado, ano retrasado, não aprovamos aqui lei de contrato de 1 ano? Aprovamos. E aprovou-se também na legislatura anterior. Por que mudar agora a metodologia na situação de desgraça? Vereador, concede a parte. Interessante. Concede a parte, vereador. Vereador, deixa eu desenvolver o raciocínio. Eu não interrompi Vossa Excelência para a sua explanação. Agora, é uma estratégia para tirar o meu raciocínio. Então, eu não queria... Senhor presidente, eu não estou concedendo uma parte. Então, eu peço, vereador, uma questão de ordem, que da mesma forma que eu respeitei a fala de Vossa Excelência, que me citou várias vezes, eu fiquei quietinho na minha, que eu ia ter o meu momento. E estou tendo o meu momento agora de justificar. Então não vem querer conturbar a argumentação, que é uma argumentação lúcida, clara. Se Vossa Excelência foi ineficiente dentro da sua argumentação, não vem agora querendo tapar o buraco na minha defesa. Você está equivocado com os argumentos. Então, primeiro ponto, equivocado, contraria. Não foi capaz de sustentar o seu, eu estou desconstruindo agora. Então, o primeiro ponto é esse. Não tem nada, inclusive foi usado como argumento o seguinte: não tem prazo, o governo federal dá prazo para contratação. Saiu uma matéria com relação ao governo no estado de Minas Gerais, que ele diz bem claro: a contratação a critério de gestores dos estados e municípios não é controlada pelo governo federal. Isso aqui está escrito. E aí vem dizer que a gente está querendo controlar, que o município está fugindo a uma determinação do governo federal, do governo estadual. Não está, porque ele não tem incumbência sobre isso. O artigo 30 da Constituição diz: assuntos relativos ao município compete ao município tão somente no inciso 1º, é interesse local. Isso compete ao município, está na Constituição. Não tem nada do governo federal nesse ínterim se meter, ou estadual. A Constituição assegura. Vereador, já fiz a observação. Pode esclarecer, Vossa Excelência, então, não me venha com essa argumentação fadada ao insucesso para tentar tapar o nosso posicionamento crítico, que, aliás, foi da maioria da casa. E foi sob esse entendimento que a casa votou e derrubou o veto. Agora, vai ser muito esquisito mudar, de repente, o voto com argumentos tão sem sustentação para, de repente, abraçar. Então vai ser esquisito. Vereador Cláudio Damião, lembrando que ele tem que falar do outro aspecto, do outro artigo aqui da questão Pois da não, família. vereador, vou tentar ser breve numa parte para falar do projeto sanfona. O projeto vem para casa, é uma sanfona. Ele veio para casa, fizemos as emendas, votamos as emendas, aprovamos as emendas, vai no mesmo dia para o Executivo e volta no mesmo dia para essa casa. Derrubamos o veto do prefeito. E hoje volta novamente para essa casa o projeto do insatisfeito Executivo com a derrota que sofreu. E aí a gente ouve argumentos aqui que parece que nós somos completos imbecis, porque nós temos que entender que nós talvez não conhecêssemos bem o projeto, talvez não conhecêssemos bem a matéria, talvez não tivéssemos lido atentamente
Ora, como não? Tanto lemos que fizemos emendas ao projeto. Tanto conhecemos que não concordamos com o teor do projeto, por isso o emendamos. Daí Vossa Excelência está na tribuna para fazer a argumentação com relação àquilo que discordamos. E aí vem um jogo de maldade de tentar relacionar dois projetos com temas completamente distintos numa única matéria, a fim de nos colocar numa situação embaraçosa. Porque temos posições claras com relação a essa questão. Tanto que a Casa, por 6 votos, votou pelas emendas, fez as emendas e derrubou o veto do prefeito. Ora, o que fez isso mudar de lá para cá? Ah, mas eu ouvi aqui, não quero inviabilizar o governo. Ora, mas quem que quer inviabilizar o governo? Nós não queremos inviabilizar a vida das pessoas. A vida das pessoas está em suspenso. E para isso tem que ter muita clareza em tudo que se faz. E qual o problema de fazer emenda se a gente não concorda com aquilo que o Executivo manda? Então essa casa não necessita mais existir, porque só vale a decisão e a vontade do governo. Perdemos o nosso papel, a nossa função. Votamos uma coisa e depois voltamos sobre os nossos próprios passos para desfazer aquilo que acreditávamos e que votamos e que aprovamos. Onde está a nossa personalidade? À custa de quê? Reconhecer erros, sim. Mas à custa de quê? É a boa pergunta. Eu acho que a população merece respeito e consideração. Nós não votamos contra aluguel social. Em hipótese alguma, votamos contra o aluguel social. Muito pelo contrário. Essa matéria é unânime aqui. Alguém é louco de votar contra o aluguel social? Mas foi dito isso aí fora, que nós votamos contra o aluguel social. Eu quero ver alguém discutir e sustentar esse argumento aqui de que alguém votou contra o aluguel social, de que alguém votou contra qualquer matéria que vá ao interesse da sociedade. Mas muitas vezes o interesse político não é o interesse da sociedade. Pode até parecer que é. Pode até querer enganar e dar a impressão de que é, mas nem sempre é. E aí nós teremos mais uma vez, como foi dito, a oportunidade de reconhecer nossos erros. Quais são os erros? Eu me pergunto. Quais são os erros? Fica essa interrogação, porque é uma pergunta fatídica. A Câmara cometeu erros? Ou o governo, o Executivo, vem cometendo erro sobre erro ao longo de 2 anos? Essa casa tem a obrigação de fiscalizar, de acompanhar, de fazer emendas, sim, sempre que julgar necessário. E não tem que ser repreendido e puxar a orelha porque cometeu erros. Ora, bola, nós estamos acertando, sim, tentando consertar o que não está bem feito. Senão nós abrimos mão do nosso papel, não somos mais legisladores, somos submissos ao Executivo. E aí qual a função do Legislativo submisso ao Executivo? Vira cartório? O que nós vamos fazer? Vamos despachar? Eu não me conformo com essa fala e não me conformo com esse posicionamento. Acho um equívoco. Ainda bem que foi colocado aqui a questão do voto em destaque, para poder salvar pelo menos a argumentação válida e coerente daquilo que nós vetamos na sessão passada, na discussão passada, anterior, e daquilo que nós concordamos hoje como sendo correto, de atender a sociedade, de atender o anseio público, né, no aspecto republicano, do que é de interesse público. Agradeço, vereador, aí pela parte concedida. Obrigado, vereador. Então, nesse que tange a questão do aluguel social, é bem claro. Votamos favoravelmente, por unanimidade, nessa casa com relação a isso. Agora, me surpreende a questão da redação desse parágrafo em tela. Vereadores, atentem bem ao que está escrito. Para fins do disposto no caput deste artigo, considera-se família a unidade nuclear formada pelos pais e filhos. Olha que o texto do Executivo faz uma definição. Ainda que, olha o complemento que está na redação, eventualmente ampliada. O texto que está na lei, que estão querendo alterar, está contemplando o quê? Por parentes ou agregados que formem grupo doméstico vivendo sob a mesma moradia. Então, quando o vereador Nami vem dizer aqui que a mãe de um determinado cidadão não vai poder morar com a mãe, mentira! Com o pai, ou com o filho, aliás. Mentira! Vai poder morar sim. A redação é bem clara que pode agregar familiares. Lógico, numa situação específica. Agora, não se pode ter, porque a legislação que o Executivo quer
ele extrapola, não põe limites. Eu posso colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1000 famílias dentro de uma casa só. 5 minutos. E a dignidade que a Constituição apregou fica onde? Onde fica a dignidade? E onde fica também a situação da acumulação indevida de benefício? Porque uma só casa pode levar 5, 6 aluguéis sociais, ou mais. Isso é lícito? Agora, vem com o argumento de que isso inviabiliza as pessoas de terem moradia. Pelo amor de Deus, é um contrassenso, porque a ação do governo federal é imediatismo na questão das casas e de soluções alternativas, como aconteceu nos municípios vizinhos. E agora vem numa situação como essa, desconstituir a dignidade que poderá acontecer, e aí deturpa a ideia que nós colocamos, aí deturpa a nossa consciência humana, aí deturpam totalmente o que nós aqui apregoamos. É fácil ir para uma rádio e distorcer tudo. É muito fácil ter o poder de mídia e distorcer tudo. Agora, por que não chama para ir junto? Por que não argumenta junto? Por que é tão difícil construir uma ideia coletiva quando se propõe vamos limitar? Não. Quando se propõe construir junto? Não. Há um texto fantástico do Sebastião Guerra que fala sobre a questão da normalidade. E ele faz um questionamento fantástico. Estou preocupado com as pessoas que dizem que tudo está voltando ao normal. Que miséria se tudo estiver voltando ao normal. Será que a normalidade lá atrás nos agradava e era de fato normal? Será que o mundo antes da tragédia de Nova Friburgo era o paraíso? Não era. Nós temos que construir algo muito melhor do que foi lá atrás e não reproduzir os erros pela inoperância de outras ações, acumulando, dando condições de acúmulo humano no mesmo espaço. E de acúmulo exagerado. Se houvesse um limitador dentro da proposta do executivo, dentro da escala de casa, naturalmente, mas não tem. E aí nós ficamos numa situação muito complexa, porque ou se vota frio ou se vota quente. Não existe a possibilidade do meio termo e da construção coletiva. Por que não se dá essa possibilidade nessa casa legislativa de construção coletiva? Então, nós somos sim a favor do aluguel social, nós somos sim a favor da dignidade humana constitucional, nós somos sim pela fiscalização que a casa tem que ter. Se toda a fiscalização, não sabia que fiscalizar tinha recebido sinônimo de gracinha. 2 minutos, vereador. Interessante. Como professor de língua portuguesa, eu estou impressionado que fiscalização recebeu um sinônimo gracinha. Eu não sei de onde tirou-se isso. É impressionante. De onde saiu isso aí, vereador? Então, hoje Vossa Excelência ouviu. Isso é Eu impressionante. Aí eu me perdi. Porque a exigência de fiscalização... Vereador, eu não entendi. Então, Vossa Excelência tem que prestar atenção na sessão inteira. Eu estou aqui o tempo todo. Não está prestando atenção no texto. Eu estou Então, aqui. Que negócio é esse de gracinha? Quem Vossa que está fazendo Excelência não gracinha entendeu. aqui? Vossa Excelência Não, tinha que ter eu não acompanhado entendi. a sessão Eu toda. estou aqui o tempo todo. Então não acompanhou, não ouviu isso. Não ouvi mesmo, não. Então, é por isso que eu estou em cima da explicação de um fato que Vossa Excelência não pescou. Então, Não pra vi quem nada de falou, gracinha. Estou vendo vai aqui entender. seriedade. 1 minuto, Quem vereador. entendeu? Estou vendo seriedade. Então, Tô vendo fiscalização é uma competência dessa casa. Olhar o interesse fiscalizar é competência dessa casa. Então, diante disso, como bem definiu o vereador Cláudio Damião, esse projeto sanfona, que vai e volta de uma forma extremamente curiosa, realmente é complexo. Não podemos admitir a falta ou a inoperância do Poder Legislativo no processo fiscalizatório. E não dá para vir com aquela história de que vai fiscalizar casa a casa a quantidade de família que tem. Não consegue fiscalizar as áreas de risco? Não conseguiu durante anos fiscalizar casa a casa quantas famílias tem? Então, pelo amor de Deus, não adianta vir com essa forma de argumentação
que não tem consistência. Então não se venha fazer distorções, que não se venha denegrir, macular ideias que são puras e pela coletividade. Conclua, por favor. E que, de uma próxima vez, dialogue. O diálogo é a melhor forma de construção. Nova Friburgo está precisando de muito diálogo, mas tem hora que a gente percebe que há uma necessidade imensa de totalitarismo em algumas ideias. A gente está aberto a discutir e a construir coletivamente. Agora, por que as ideias não podem ser construídas e amarradas de modo plural? É um questionamento. Peço aos senhores vereadores que votaram conscientemente, conhecendo o projeto, na última ocasião, que possam ter a mesma consciência, porque eu não consigo encontrar razão para mudar de voto, não consigo encontrar sustentação lógica para mudar de voto. Seria à custa de quê? Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, não havendo mais discussão, em votação, Só solicitar o destaque ao 9254. voto nominal que é requerido anteriormente. pelo vereador Jorge Carvalho, vereador Manuel Martins, contra ou a favor? A favor, senhor. Vereador Renato Birramer. Favorável. Vereador Cláudio Damião. Como havia solicitado, contrário ao 9173 e favorável ao 9254. Vereador professor Pierre. Favorável ao projeto 9254/11 e contrário ao projeto 9173/11. Vereador Marcos Medeiros. Favoravelmente aos dois. Vereador Nami Nassif. Senhor presidente, favorável aos dois com declaração de voto. Rapidamente, por favor, Senhor vereador. presidente, eu acho que houve um equívoco aqui, eu vi o debate da tribuna. Esse projeto aqui não tem que falar de fiscalização. Esse projeto aqui é em defesa da população, se fala no aluguel social ser compartilhado com várias famílias numa casa só. Essa é a questão que está sendo discutida aqui no momento. Vereador de São Flávio Coelho. Desculpa, vereador. Senhor presidente, favorável ao 9254 e contrário ao 9173. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, favorável com pequena declaração. Eu iria até a tribuna falar favorável ao projeto, mas devido ao adiantado da hora, os outros projetos e a tentativa ainda de uma hora livre, eu acho que já expus todas as condições de aprovação, de veto das emendas. As emendas, elas são vetadas não pela qualidade delas, mas pela inconstitucionalidade. Projeto de autoria do Executivo com essa finalidade, ele é aprovado, ele é autorizado ou não autorizado. Não há a condição de se emendar, porque à medida que você emenda, você muda a execução daquilo que é prerrogativa do prefeito. Não há esse tipo de emenda. Elas são totalmente inconstitucionais. Quanto ao período de calamidade, realmente ele é de 6 meses, mas a reconstrução não é de 6 meses. Em 6 meses nós não vamos reconstruir essa cidade de forma alguma. Teria outros assuntos, se tiver a hora livre, eu vou falar. E o vereador Cláudio Damião disse que há um jogo de maldade nisso aí. Só que ninguém fez panfleto e espalhou pelas ruas da cidade. Conclua, por favor. Né? Então, ninguém aqui fez panfleto espalhando pelas ruas da cidade, como é costumeiro do vereador. Alguns ele assina, outros são apócrifos. Então, a gente sabe que é da autoria dele. Então, senhor presidente, não houve jogo de maldade nessa situação, meu voto é favorável. Vereador Reinaldo Rodrigues. Favorável aos dois projetos. Vereador Luciano Faria. Favorável aos dois projetos, com uma breve declaração, senhor presidente. Rapidamente, por favor. Eu não entendi também, na hora que se colocou que houve uma manobra, não entendi dessa forma. E também só lamento o companheiro de partido Pierre, com todo respeito. O senhor, o vereador, não está passando realmente pela dificuldade de alugar um imóvel e talvez por isso tenha um discurso tão leve nessa tribuna.
Mas, com certeza, se o senhor tivesse passado uma noite no abrigo, ou hoje estivesse precisando de alugar um imóvel, com certeza o senhor teria outro discurso. Senhores vereadores, portanto, o projeto 9173 aprovado com 3 votos contrários e o projeto 9254 aprovado por unanimidade. Dando sequência, o projeto 9176/011 ratifica o protocolo de intenções celebrado entre o município de Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, objetivando a constituição do consórcio intermunicipal Serra Carioca. Solicitar o vereador Reinaldo Rodrigues, segundo secretário, que faça a leitura do projeto. Pois não, vereador. Senhor presidente, o projeto que será lido agora, o projeto de lei está aqui. Mas, senhor presidente, eu não sei se passou despercebido por mim, eu não li ainda o protocolo. O protocolo. Aqui existe o projeto de lei, né, que ratifica o protocolo. Mas eu não li ainda o protocolo. Não sei se houve uma falha minha, se entrou no sistema, eu não li, ou de repente ele está aí com Vossa Excelência. Não, só o projeto. Vereador. Só o projeto. O protocolo não veio. Não. Vereador Reinaldo Rodrigues. Projeto de lei municipal ratifica o protocolo de intenções celebrado entre o município de Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, objetivando a construção de consórcio intermunicipal Serra Carioca. A Câmara Municipal de Nova Friburgo promulga e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei municipal. Artigo 1º. Fica ratificado, sem reservas, o protocolo de intenções com o fito de instituir o consórcio intermunicipal entre os municípios de Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, na atuação de maneira articulada em parceria, propiciando as condições necessárias para a implementação de atividades conjuntas. Artigo 2º. Fica autorizada a gestão associada de serviço público prevista no protocolo de intenção, observada a legislação orçamentária anual mediante instrumento de rateio. Artigo 3º. Em razão de sua natureza, fica o consórcio a ser instituído submetido às normas legais inerentes ao Instituto Jurídico. Artigo 4º. Os casos omissos nesta lei serão resolvidos pela Assembleia Geral de Consórcio a ser definida em estatuto. Artigo 5º. Passa a integrar a presente lei, em forma de anexo, o único protocolo de intenções firmado entre os representantes do município, independente de transcrição. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Nova Friburgo, 26 de janeiro de 2011, prefeito Dermerval Barbosa Moreira Neto. Só um minutinho, senhores. Está com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Vereador Edson Flávio, rapidamente. Senhor presidente, rapidamente, eu confio no que a Comissão de Constituição e Justiça traz, dando parecer favorável, com certeza. Mas, senhor presidente, eu não me sinto em condições de votar um protocolo que eu não conheço os termos do protocolo. Pois não, vereador. Terminou, vereador? Excelência, terminou? Tá. Vereador Jorge Carvalho. Rapidamente, senhor presidente, eu vou retirar o projeto, porque se o protocolo é parte constante do projeto, ele tem que acompanhá-lo. E eu entendi que já estava na casa, no entanto, a dúvida do vereador faz sentido, eu retiro de votação, vou pegar o protocolo, já que ele não veio, e que seja incluído na próxima sessão. Pois não. Retirado, portanto, seguindo a ordem, no projeto 9222, senhores vereadores, eu preciso avançar na sessão. Não, senhor presidente, só Fica pra... difícil. Pois não, vereador. Eu só gostaria de agradecer ao vereador Jorge Carvalho pela atenção prestada. Vossa Excelência. Senhores vereadores, projeto 9222.
autoriza a abertura de crédito especial para orçamentos fiscal de seguridade social do município de Nova Friburgo no montante de R$30 milhões para a criação de programas, atividades ou projetos atrelados à unidade gestora e órgão não contemplados no orçamento em vigor. Só lembrando, senhores vereadores, que nós já chegamos ao término do nosso tempo regulamentar. Eu submeto à plenária a prorrogação da sessão por até 1 hora. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, solicito ao vereador Reinaldo Rodrigues que faça a leitura do projeto, lembrando que o projeto também já encontra-se com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Estado do Rio de Janeiro, Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, Gabinete do Prefeito. Anteprojeto de lei de fevereiro de 2011. Autoriza a abertura de crédito especial para os orçamentos fiscal e de seguridade social do município de Nova Friburgo, no montante de R$30 milhões para a criação de programas, atividades ou projetos atrelados à unidade gestora e órgão não contemplados no orçamento em vigor. O prefeito municipal de Nova Friburgo faz saber que a Câmara Municipal de Nova Friburgo aprovou e ou sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover, por meio de ato próprio, abertura de crédito especial para a criação de programas, atividades ou projetos atrelados à unidade gestora e órgão, Fundo de Combate à Situação de Emergência ou de Calamidade Pública, não contemplada no orçamento em vigor, compreendendo um montante de R$30 milhões, além dos ajustes necessários nos quadros de detalhamento de despesa, em conformidade com o dispositivo intrínsecos ao artigo 42 da Lei Federal número 4.320/64, conforme se depreende abaixo. Unidade gestora, Fundo de combate à situação de emergência e calamidade pública. Total suplementado, R$30 milhões. Artigo 2º. Os recursos para o atendimento da presente lei fica a conta do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1, 2 e 3 da Lei Federal número 4.320/64. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Nova Friburgo, fevereiro de 2011, assina prefeito Dermeval Moreira Neto, prefeito em exercício. – 3 de fevereiro de 2011. Senhores vereadores, após a leitura, em discussão. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam. Justificar o voto. Pois não, vereador. Vou votar depois favoravelmente, mas é uma medida mais que necessária dentro da questão orçamentária em virtude dos recursos que vêm. O fundo é criado, tem que ser criado uma fonte, consequentemente tem que se abrir o crédito para começar a fazer os processos e as medidas. Então, é uma medida técnica necessária para que os recursos oriundos do governo federal, do governo estadual, possam ser utilizados atendendo à legislação 4320 de 64. Então, por isso a justificativa do voto, tecnicamente correto o projeto, por isso voto favorável. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto 9272/011 altera a redação do artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1, a linha E, da Lei Municipal 3.548, de 5 de fevereiro de 2007, da outras providências. Solicitar ao vereador. Projeto não tem o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, opino favoravelmente à aprovação do presente projeto, que é simplesmente uma correção de uma lei que foi aprovada por esta Casa, a lei complementar que fez a reforma administrativa e fundiu a Secretaria de Assistência Social com a Secretaria de Trabalho. Portanto, o Conselho precisa ter uma nova composição.
Vereador Isaac Demani. Acompanho o voto, senhor presidente. Vereador Luciano Faria. Acompanhe, senhor presidente. Vereador Nami Nassif. Constitucionalidade e legalidade do projeto, favorável. Vereador Reinaldo Rodrigues. Acompanho o parecer do presidente da comissão. Com todos os pareceres a favor, solicito a leitura do projeto. Projeto de lei número 9.272/2011. Anteprojeto de lei municipal. Altera a redação do artigo 3º, parágrafo único, inciso 1º, a linha E da Lei Municipal número 3.548, de 5 de fevereiro de 2007, e dá outras providências. O prefeito do município de Nova Friburgo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Nova Friburgo aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei municipal. Artigo 1º. Fica alterada a redação da linha E do inciso 1 do artigo 1º do parágrafo 1º, perdão. Artigo 1º. Fica alterada a redação da linha E do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal número 3.548, de 5 de fevereiro de 2007, que passa a vigir com a seguinte redação. A linha E. Um representante da Secretaria Municipal de Habitação, Urbanismo, Transporte, Mobilidade Urbana e Interurbana. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Assina o prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto. Após a leitura, em discussão. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em discussão única. Senhores vereadores, não havendo mais nenhum assunto a tratarmos, nós vamos dando por iniciados os trabalhos desta quinta reunião da quinta sessão ordinária, marcando a próxima para o dia 22 de fevereiro, às 17h30. Muito obrigado a todos. Presidente, você dá um justificativo que talvez na semana que vem eu não possa comparecer as duas da sessão da terça e na quinta, ou só na quinta-feira, que eu estou indo ao Rio de Janeiro aguardando a resposta para tratar de assuntos de interesse da municipalidade. Então, eu quero justificar de imediato já a minha falta de Senhor comparecer à presidente, sessão. só a título de lembrança, exatamente hoje completam 14 anos do falecimento do grande professor Darcy Ribeiro, grande ideólogo dos CIEPs e da causa da educação no nosso país. Então fica aqui esse registro, agradecendo a Vossa Excelência. E também aproveitando para falar ao vereador Luciano Faria, que eu não viajei durante o período de tragédia, estava ajudando as pessoas, não estava na praia. Obrigado. Senhores vereadores. Questão de ordem. Não, o vereador citou, agora eu vou ter que responder. Rapidamente. Vereador, eu realmente viajei aos sábados e domingos. Eu tinha uma filha recém-nascida. Se viajei com carro importado, o problema é meu. Graças a Deus comprei antes da política. Agora não precisa de ficar fazendo graça e falta de respeito, porque o senhor sabe que eu estou com a recém-nascida. Entendeu? O senhor deveria respeitar a minha filha e a minha família. Eu só viajei sábado e domingo, o senhor sabe que eu estava aqui toda semana. Só não estava sábado e domingo. Só não viu porque não quer. O senhor gosta muito de fazer graça, como falou aqui. Faz gracinha e demagogia. Faz o discursozinho, mas tem uma maldade por trás. Então o senhor deveria respeitar o companheiro de partido e a família do vereador. Senhores vereadores, os vereadores, eu havia comunicado aos senhores que nós havíamos marcado a questão da entrega do título de cidadania friburguense para o mês, por força de lei, para o mês de maio, mas em conversa com os senhores vereadores, entendendo o momento em que a cidade atravessa, excepcionalmente, no ano de 2011, nós estamos propondo a data de 8 de outubro para a entrega dos títulos de cidadania friburguense. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Portanto, após as considerações, eu declaro encerrados os trabalhos desta quinta reunião da quinta sessão ordinária, marcando a próxima para o dia 22 de fevereiro, às 17h30. Muito obrigado a todos, tenham todos uma ótima noite. TV Câmara de hoje termina aqui. Outras informações você encontra no site www.câmaranf.com.br.
câmara.rj.gov.br. O TV Câmara é transmitido pela TV Zoom, canal 10 do sistema RCA Company. Câmara Municipal de Nova Friburgo. Transparência, cidadania e acessibilidade.